Amor, queridos alunos do Colégio Pontes. Estamos aqui para mais uma aula sobre sistema respiratório. Continuando nosso conteúdo. Depois dessa pausa aí que vocês tiveram, deixa eu voltar agora com tudo, tá certo? O módulo já deve ter sido disponibilizado para vocês. Esse conteúdo tá bem tranquilo, bem light. Tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Vamos aqui, gente. Gente, quando a gente fala em sistema respiratório, a gente precisa ter noção de algumas coisas. Então vamos lá, vamos ver de forma geral como é que é o sistema respiratório. Gente, ó, o ar, ele precisa entrar pelas narinas. Professor, grande coisa, eu já sabia disso. Gente, tem uma observação importante. Os pelos que existem na nossa narina existem para poder filtrar o ar. E a região também do nosso nariz, das nossas narinas, são ricas em vasos sanguíneos, que é para poder aquecer o ar. O ar ele não pode chegar no pulmão de forma gelada e o ar não pode chegar no pulmão de forma que não tenha sido filtrada. Por isso, o ar precisa entrar pelas nossas narinas e não pela boca. A respiração através da boca só é indicada em alguns momentos através de exercício físico. Porém, a entrada principal do ar precisa ser pelas narinas. Primeiro motivo, para ser filtrado através dos cílios. Segundo motivo, para ser aquecido. Então, por exemplo, você vai tomar um aerosol em casa. Você não pode tomar aerosol com soro gelado, gente, porque senão o ar vai ficar gelado, vai levar esse aerosol, né, esse soro nebulizado até o pulmão, e aí ao invés de você ficar bom de determinada doença, você pode pegar até uma pneumonia, por causa desse ar gelado que está entrando no pulmão. Esse é o motivo pelo qual muitos idosos acabam morrendo em invernos bem rígidos, por exemplo, nos Estados Unidos e no norte da Europa. Então, o ar precisa entrar pelas narinas, precisa ser aquecido e precisa ser filtrado até chegar nos pulmões, tá certo? O sistema respiratório, o sistema circulatório sempre vão estar trabalhando juntos. Então, por exemplo, o ar atmosférico ele é composto basicamente de nitrogênio e mistura de outros gases. O gás mais abundante que existe na atmosfera é o nitrogênio, tá certo? Porém, a gente não o absorve. A única forma de a gente absorver nitrogênio é se alimentando por leguminosas, como o feijão. Porque na raiz do feijão tem algumas bactérias que captam o nitrogênio do ar, passa para o feijão, e aí quando a gente vai comer o feijão, a gente se alimenta desse nitrogênio. A gente chama isso de ciclo do nitrogênio, é um ciclo biogeoquímico. E o oxigênio é o único gás que a gente consegue respirar. Existem 3 gases que a gente consegue prender dentro do nosso organismo. O gás oxigênio, o gás carbônico e o monóxido de carbono. Mas o monóxido de carbono ele é prejudicial porque causa asfixia, ok? Então, na respiração pulmonar, o ar entra pelo nariz, é aquecido, filtrado, e só então ele é dirigido para os pulmões. Muito bem, na próxima página a gente tem a estrutura do sistema respiratório. A gente tem aqui ó, o nariz, a cavidade nasal, onde ficam alguns cartuchos, que esses cartuchos quando são inflamados, dá origem a um negócio que a gente conhece como sinusite. A gente tem a cavidade bucal, tem a epiglote, que a gente falou em um outro momento, que vai fechar o canal respiratório quando o alimento estiver passando e vai se abrir quando o ar estiver entrando. A gente tem a faringe, a laringe, tem a traqueia, que é por onde vai passar o ar em direção ao pulmão. A traqueia é toda essa região. A gente tem o brônquio, que é essa região aqui, ó, que se divide em brônquio esquerdo e brônquio direito, e tem os bronquíolos, que são essas ramificações. E na ponta de cada ramificação dessa, a gente tem uma estrutura chamada de alvéolo. Então, o que é importante aqui? Ó? O caminho do ar é nariz, faringe, laringe, traqueia. Fica fácil aprender, né? Faringe, laringe, traqueia. Passa pelos brônquios, bronquíolos e chegam até os alvéolos, que são essas pontinhas aqui, ó. Parece um cachinho de uva, aqui na ponta. São eles que vão fazer a troca gasosa. Isso aqui é o desenho de um alvéolo. Isso aqui é o que está em cada pontinha dessa aqui que eu estou apontando, gente. Esses aqui é onde vai acontecer a troca de ar. Entra o gás oxigênio, vai sair o gás carbônico. Sair de onde? Do pulmão? É, mas tem uma região específica do pulmão. Que são esses cachinhos de uva que a gente chama de alvéolo pulmonar. Essa troca gasosa tem um nome,
e vai chamar isso de hematose. Hematose é o nome dessa troca gasosa que envolve a saída do gás carbônico e a entrada do oxigênio. Tranquilo? Então o ar inspirado ele sempre passa faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, até chegar aos alvéolos pulmonares. E a troca gasosa no alvéolo pulmonar a gente vai chamar de hematose. Explicado isso, a gente tem os movimentos de inspirar e expirar, todo mundo sabe disso. Toda vez que a gente inspira, aumenta o volume da caixa torácica, toda vez que a gente expira, o volume da caixa torácica diminui, com a ajuda sempre dos músculos intercostais, são os músculos das costas. E tem um músculo específico, que é o diafragma, que vai controlar o movimento do pulmão. Cada vez que o pulmão enche, o diafragma encolhe. Cada vez que o pulmão diminui, encolhe, né, murcha, o diafragma aumenta de tamanho. E o controle desse pulmão é sempre feito pelo diafragma. Por isso que existe uma respiração chamada de respiração diafragmática, que é quando a gente consegue controlar esse movimento do pulmão para poder ter mais resistência, quando você está nadando, por exemplo, cantando. Ok? Então, quem controla o movimento do pulmão é esse músculo chamado de diafragma, que fica aqui embaixo. Lembrando que pulmão, embora tenha muitos vasos sanguíneos, ninguém sente dor no pulmão. Tá certo? Quando você fica doente, você não fica sentindo dor no pulmão, não. Você sente dor nas costas por causa do movimento do pulmão, ou porque está tossindo, por causa de alguma coisa desse tipo. Tranquilo? Então, o ar entra, a caixa torácica aumenta, o ar sai, a caixa torácica diminui. O controle é automático da respiração. Isso tem a ver tanto com o fluxo sanguíneo, tanto quanto os batimentos do coração. A dor desviada, né, que é a dor de lado, que tanta gente reclama, isso acontece também por causa da respiração muito intensa, né? A dor é intensa com a dor da respiração muito intensa, um esforço muito forte, e também por causa de fibras lá do fígado que acabam se desprendendo. É uma dor normal, ninguém está morrendo, não. Existem alguns distúrbios do sistema respiratório. Resfriado e gripe, gente, é comum. A gente pega gripe pelo menos uma vez no ano, ou pelo menos um resfriado, porque o vírus da gripe é um vírus mutante. Ele fica o tempo todo mudando de forma, então todo ano tem uma forma diferente do vírus. A gente diz que é uma doença sazonal, porque está o tempo todo trocando, o vírus está sendo trocado, e também porque o vírus ele ataca todo ano. Olá, eu sou o Martim. Vocês já notaram que quando pensamos em poluição atmosférica, geralmente nos vem à cabeça imagens de cidades com um grande número de carros, motocicletas e ônibus em suas ruas? Outro tipo de ambiente normalmente associado à poluição do ar são as áreas industriais, com fábricas lançando fumaça pelas chaminés. Bem mais difícil é imaginar que o ar pode estar poluído em um pacato ambiente rural, ou até mesmo no interior de uma casa. No entanto, práticas agrícolas e descuidos na manutenção do lar podem comprometer a qualidade do ar. Para entender como isso é possível, vamos primeiro relembrar o que é poluição atmosférica. O ar é composto de alguns gases, como o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás carbônico, além de diversas partículas. Normalmente, esses componentes se apresentam nas proporções indicadas no gráfico. Quando essas proporções mudam, ou se houver também outros materiais no ar, ele é considerado poluído. Entre os poluentes estão o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio e microscópicas partículas inaláveis, conhecidas como materiais particulados. A poluição atmosférica prejudica o meio ambiente e afeta a saúde humana. Cerca de 90% da população mundial respira ar com altos níveis de poluentes, conforme relatório divulgado em 2018 pela Organização Mundial da Saúde. A exposição ao ar poluído aumenta o risco de desenvolver ou agravar distúrbios e doenças relacionadas ao sistema respiratório, como inflamação nas mucosas, alergias, asma, bronquite,
tuberculose, pneumonia e câncer de pulmão. A poluição atmosférica também está relacionada ao surgimento ou intensificação de problemas em outros sistemas do organismo. A poluição do ar não se restringe apenas aos centros urbanos. Algumas práticas que ocorrem em ambientes rurais, como a queima de biomassa, lançam ao ar gases poluentes e material particulado que, inalados pelas pessoas, são captados pelo organismo. Os ambientes internos também podem apresentar riscos. A contaminação por ácaros ou micro-organismos encontráveis em tecidos ou no ar-condicionado são nocivos ao sistema respiratório. Por ainda não terem desenvolvido suficientemente todos os mecanismos de proteção contra os efeitos dos poluentes, as crianças são mais suscetíveis a distúrbios respiratórios do que os adultos. Os idosos também são mais vulneráveis, já que as defesas do seu organismo são menos eficientes do que as de pessoas jovens. Hábitos saudáveis, como fazer exercícios em áreas não muito poluídas, não fumar, adotar uma alimentação saudável e se hidratar, ajudam a evitar problemas respiratórios, inclusive os causados pela poluição. Adotando hábitos assim, você poderá evitar ou reduzir os riscos de doenças decorrentes da poluição do ar, além de melhorar a sua qualidade de vida. Cuide-se bem. Até mais! Muito bem, gente. Esse foi um vídeo muito importante desse conteúdo, ok? Outras doenças conhecidas, a pneumonia, que é uma doença bacteriana, atinge os pulmões, tá certo? Debilita bastante a pessoa. A tuberculose, que tem um tratamento de 6 meses, também é uma doença bacteriana, precisa de acompanhamento médico e de uma antibiótico-terapia, ou seja, um tratamento à base de antibióticos, e também a diminuição do contato entre as pessoas. A tuberculose, gente, ataca principalmente pessoas que têm o vírus o HIV, o vírus da AIDS, né? O vírus HIV. Quem tem AIDS dificilmente morre por causa da AIDS, mas geralmente morre por outra doença, porque a AIDS diminui a defesa do corpo e outras doenças se aproveitam disso. A gente também tem distúrbios respiratórios de origem alérgica, tá certo? A alergia existe aí por diversos motivos, tá certo? Quer seja uma alergia respiratória, quer seja uma alergia dermatológica, por exemplo. A asma é um tipo, sinusite, rinite, tem doenças como a bronquite, laringite, faringite, tudo isso pode ter origem alérgica. Tranquilo? Eu falei a rinite, a asma bronca, tudo isso são exemplos de doenças respiratórias. E a fibrose pulmonar, né, que acomete principalmente pessoas que trabalham com minas e também cavando poços, devido à ingestão do pó de sílica, que é esse pozinho de areia, né? E isso acaba causando a perda da elasticidade do pulmão e a pessoa fica com uma dificuldade muito grande de respirar. É muito importante vocês olharem esse mapa mental, né? Mapa conceitual, mapa mental, para vocês irem absorvendo todo esse conteúdo. E por fim, tá carregando aí, são os nossos exercícios que vocês vão responder lá da página 102, conforme está estabelecido lá no nosso módulo. Ok? Qualquer dúvida, gente, é só perguntar lá no nosso grupo. Grande abraço.